Oi, eu me chamo Mavi Abreu, sou psicóloga, trabalho na educação e sou neurocientista. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que tem me intrigado bastante. E essa pergunta, eu percebo ela como bastante filosófica. Essa pergunta é: em que sentido felicidade e bem-estar são conceitos éticos? Todos os dias eu tento responder essa pergunta para mim e crio uma nova resposta. O que eu queria pensar inicialmente era sobre essa educação do Brasil. Como funciona, né? Então, há 150 anos nós temos uma educação reprodutivista, em que todas as pessoas são colocadas enfileiradas, só podem levantar na hora que o professor deixa, só podem falar na hora que o professor deixa. Mas, quando a gente chega no mercado de trabalho, quando a gente cresce, é interessante que você seja criativo para poder estar dentro de uma empresa, de alguma instituição. Como é que a gente vai ser criativo se em todo o nosso contexto educacional a gente não foi ensinado a pensar? O que é ensinado é: aprenda o que eu estou te ensinando. Assim fica difícil, a gente transforma uma escola em robôs, né? Todo mundo pensando que eu, professora, quero que vocês aprendam. Então, o que eu quero trazer é que essa pergunta ela é feita na Finlândia para que adolescentes de aproximadamente 16 anos que saem do ensino primário e vão para o ensino secundário, é como é dividido lá, não tem a mesma divisão de etapas daqui, eles saem e têm que responder essa pergunta. É uma pergunta bastante filosófica que nós, assim, com muito mais experiência de vida, já temos um pouco de dificuldade em responder. Então, vamos pensar o que é que estamos buscando nesse desenvolvimento educacional. Por que não existe nenhuma atualização? Nenhuma não. Em 2017, teve uma atualização para a Base Nacional Comum Curricular, porém, uma boa parte das escolas ainda não coloca em prática. Por quê? Porque, em muitos casos, os educadores não foram capacitados para desenvolver, como, por exemplo, habilidades socioemocionais daquelas crianças. A gente tem a tecnologia. Seu celular é o mesmo de 10 anos atrás? Não. Mas na educação, o que você aprendeu há 10, há 20, há 30, o que nossos pais, nossos avós aprenderam na nossa educação reproduz até hoje do mesmo jeito. Por que será que tem tantos problemas de aprendizagem? Por que será que as pessoas têm me procurado, né, como psicóloga para entender TDAH, entender essa desatenção em sala de aula e essa evasão mesmo? Porque os alunos, porque nós não temos interesse em ir para a sala de aula? Acredito eu, com o meu conhecimento e a minha experiência prática, que a escola tem se tornado um ambiente aversivo, onde as pessoas são obrigadas a fazerem aquelas coisas de um jeito que elas não entendem o porquê e que aquele conhecimento discutido, implementado, né, melhor dizendo, não faz sentido para ela. Então, como é que eu vou querer estar em um ambiente que aquele ambiente se torna aversivo para mim? É como se eu tivesse tendo que obedecer regras a todo momento para poder me adequar e todas as pessoas naquela sala têm que ser iguais. Acredito eu que estamos transformando a nossa educação em uma educação mecanicista, estamos transformando em robôs. Então, aqui eu discuto, tem um blog aqui embaixo que eu discuto um pouco esse texto sobre outros modelos de educação, como, por exemplo, o modelo de educação da Finlândia, que seguem 9 anos, as crianças começam a estudar a partir dos 7, então não tem aquela coisa de estudar quando é criança, porém, caso os pais queiram, existe a possibilidade com o governo para que isso aconteça, mas são 9 anos de educação e dentro desses 9 anos, como é que funciona a sala de aula? A aula não começa às 7, 7h30 nem 8, as aulas começam às 9 da manhã e vão até às 2 da tarde. Sendo que ninguém fica naquela coisa cansativa que é uma sala de aula. Por isso que esse vídeo vai ser rápido para não se tornar cansativo, porque o nosso cérebro ele tende
a dissipar as informações a partir de determinado momento de aprendizagem. Então, dentro de sala de aula, quando a gente passa muito tempo naquela informação maçante, a gente não aprende mais. Então, lá na Finlândia, eles têm aula durante 20 minutos, intervalo, 20 minutos, intervalo. E isso faz com que o nosso cérebro ele consolide melhor as informações e a gente tenha muito mais interesse pelo aprendizado, porque é isso que faz o aprendizado se tornar consolidado ao longo dos anos. Tanto o interesse que eu tenho por determinado assunto, quanto a minha motivação sobre isso. Então, é importante a gente tornar o ambiente em sala de aula motivador. E falando de tecnologia, eu perguntei se o seu celular era o mesmo. Com certeza não é. Porém, a sala de aula é a mesma. O que a gente está fazendo? Reproduzindo algo. É importante refletir sobre isso porque a educação é a base do desenvolvimento de um país. Então, quando falamos hoje em fake news, em informações em massa que as pessoas seguem de maneira alienada e não sabem mesmo buscar uma fonte de conhecimento embasada cientificamente, com dados, ela segue tudo aquilo que está vendo. E aí a gente tem não só problemas educacionais, como diversos problemas políticos, econômicos e sociais. E eu tenho percebido que, por falta de desenvolvimento da educação, a nossa sociedade, principalmente no Brasil, tem um déficit muito grande. Então, vamos pensar sobre a educação, seja educação dentro de casa, educação em sala de aula, que tipo de punição a gente quer? Quer transformar o processo de aprendizagem obrigatório, ditatorial? As coisas não funcionam desse jeito. Então, refletir sobre a educação, repensar o nosso modelo educacional, rever outros modelos educacionais e de repente copiar e estar sempre em constante transformação pode ser o primeiro passo para a mudança, do nosso país. E essa mudança não começa simplesmente dentro das escolas, começa no meu processo de consciência, na minha forma de pensar e refletir sobre o que está acontecendo. E não simplesmente aceitar todas as condições que são impostas. E aí, aquela pergunta que eu fiz no começo? Você consegue responder? Se consegue, comenta aqui embaixo o que você acha, Em que sentido a felicidade e bem-estar são conceitos éticos. Comenta aqui que a gente vai discutindo e adquirindo conhecimento, porque conhecimento se faz com troca e não com uma verticalização e imposição que eu sei e você não sabe, muito pelo contrário. Então vamos trocar conhecimento para ver se a gente elabora um conceito crítico melhor sobre esse contexto social atual. Até o próximo vídeo!